aquela oração era costume do povo fazer a hora nona do dia, né? Esta hora eu acredito que era 3 horas da tarde. Então o que aconteceu? Era costume que acontecia aquela oração e também era costume que aquele coxo era levado e colocado ali para pedir esmola. Para quê, queridos? Para que aquilo ficasse conhecido por todo mundo. Não apenas aquela oração que já era um costume do povo de Israel, como também a ida daquele coxo para aquele lugar para pedir esmola, né? Que aqui diz que Pedro e João subiam juntos ao templo a hora nona, ao templo, a hora da oração, a hora nona. Era um costume deles que tinha aquela oração naquele horário. E naquela ocasião, Pedro e João foram para aquela oração. Mas observe uma coisa. Naquele dia em que Pedro e João foram para aquela oração, naquele horário, já havia acontecido o quê? O derramamento do Espírito Santo entre os apóstolos. O que aconteceu na vida de Pedro e João? Logo, eles sofreram uma transformação. Eles deixaram de ser somente homens naturais para agora ser homens sobrenaturais. Agora eles não tinham apenas um poder natural de pregar a palavra de Deus, de fazer uma oração, de evangelizar. Agora eles haviam recebido do mesmo Espírito que estava em Jesus e havia passado para eles automaticamente o mesmo poder de Jesus. E agora eles já podiam fazer as mesmas coisas sobrenaturais que Jesus fazia. E o que foi que Deus fez? Deus mesmo criou o templo, Deus mesmo criou aquela oração, naquela hora, Deus mesmo criou aquele coxo e mandou que virasse costume na vida daquele coxo e pedir esmola. Naquele horário, à porta daquele templo, o templo de Salomão. O que foi que aconteceu ali? Vamos ver. Versículos 3 a 5 diz assim: Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Queridos, o coxo não sabia que ele era uma peça importante nos planos de Deus. Assim como Pedro e João também só ficaram tendo esta consciência depois que Jesus passou pelas suas vidas, o coxo da Porta Formosa não sabia. Nem o coxo, nem a Porta Formosa, nem quem criou o horário da oração, eles não sabiam que eles faziam parte do tão minucioso plano de Deus. Que quando chegou naquele dia determinado por Deus, que Pedro e João fossem ao templo, agora possuídos do Espírito Santo de Deus, o coxo, que tinha por costume pedir esmola ali, agora foi pedir uma esmola para Pedro e João, e já era costume do coxo pedir esmola a Pedro e João, com certeza. E Pedro e João falaram, e Pedro falou: para o coxo: olhe para nós. E o coxo prontamente olhou, esperando, eles vão me dar uma esmola, né? Era do costume do coxo, ele estava a vida inteira fazendo aquilo.
E eles olharam para Pedro e João, esperando que as coisas acontecessem como sempre aconteceu. Esperando que a vida deles seguisse como sempre, a vida de um coxo pedindo esmola na porta do templo Formosa. Mas o que o coxo não sabia, queridos, que em cima daquele templo havia uma grande promessa de Deus. Quando Jesus apareceu, quando Deus apareceu para os seus profetas, quando o povo de Israel havia voltado do exílio da Babilônia, eles chegaram em Jerusalém, eles se acomodaram por ali, refizeram os muros de Jerusalém e o templo precisava ser feito novamente, que estava em ruínas. E Deus usou os seus profetas daquela época e ele chamou alguns daqueles, eu não quero citar nomes agora para não errar, porque são muitos nomes, eu posso esquecer, e ele chamou aqueles que haviam voltado do exílio e disse: olha, vocês têm que reconstruir o templo, chegou o tempo de vocês reconstruírem o templo de Salomão. E aqueles homens que haviam voltado do exílio se levantaram, foram e reconstruíram aquele templo sob a promessa que Deus havia falado para eles. Olha, este templo não vai ser igual ao primeiro que o rei da Babilônia destruiu, mas a glória desse templo será maior que a da primeira. E naquele templo, queridos, que era bem mais inferior do que o primeiro construído pelo próprio Salomão, ele havia naquela ocasião recebido uma promessa, que a glória daquele segundo templo seria maior do que o primeiro, bonito, bem feito, bem esplendoroso, feito com todo esmero pelo Salomão. O Senhor disse, Deus falou para eles: olha, esse templo não vai ficar como o templo construído pelo Salomão, que construiu o templo, primeiro templo, em tempos bons, em tempos de paz, em tempos de fartura. Vocês têm vindo de 70 anos de exílio, é tempo de pobreza, é tempo de dificuldade, é tempo de difícil para se levantar um templo agora, mas vocês vão levantar. E eu vou ajudar vocês a refazer este templo. Não vai ficar tão bonito quanto o primeiro, mas a glória que vai chegar neste templo vai ser bem maior do que do templo de Salomão. E qual foi a glória, queridos, que entrou naquele templo, feito pelos que voltaram do exílio? Foi que o próprio Jesus foi naquele templo. Jesus esteve no templo de Salomão, que não era o de Salomão, já havia sido reconstruído, agora era chamado, né, de aquela porta ali principal do templo, era chamado de Porta Formosa. Jesus mesmo esteve lá pessoalmente. E quando Jesus subiu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e foi ao céu, ele mandou do seu Espírito Santo. E agora o que estava acontecendo ali no templo de Salomão, no segundo templo, é que Jesus não estava mais em carne, mas Jesus estava em espírito através dos seus apóstolos. E o que não sabia o coxo é que Jesus estava ali através dos seus apóstolos. E que Deus havia planejado na vida daquele coxo para aquela ocasião que ele estivesse naquele lugar, para que através da vida dele fosse promovido um grande milagre. Qual foi o milagre? O mesmo poder que havia em Jesus agora estava nos apóstolos, e Pedro e João, poderosamente, de maneira sobrenatural, olharam para aquele coxo naquela hora e disse: olha para nós. E quando o coxo olhou para Pedro e João e ele achava que era apenas uma esmola que ele ia receber, mal sabia aquele coxo que coisa extraordinária já havia acontecido.
O Espírito Santo de Deus agora havia descido sobre os apóstolos de Jesus. E aquele coxo teve a sua vida marcada por esta grande experiência que ele recebeu dos céus. Ser um dos primeiros a ser alcançado pelo imenso poder de Jesus agora através dos apóstolos. E observe, queridos, o seguinte: aquele coxo, ele esperava que aquele momento fosse normal, né? Fizesse parte da sua rotina como todos os dias, mas o que o coxo não esperava, não sabia, é que Deus havia cumprido a sua promessa feita no livro de Joel, pelo profeta Joel, de derramar do seu espírito sobre toda a carne, e que os homens receberiam poder para fazer prodígios e maravilhas. Aquele coxo não sabia. Mas a partir daquele momento, ele não só passou a saber pela sua própria experiência, como ele pôde ver a dimensão da imensidão do poder de Deus, o qual Deus desejava não somente usar os discípulos daquela época, como usar os discípulos de hoje em dia. Para isso, Deus está recrutando gente, para usar da mesma maneira que ele usou Jesus, da mesma maneira que ele usou os discípulos. Deus está chamando gente, arrebanhando pessoas para fazer esta mesma obra hoje em dia. A vida daquele coxo foi marcada por aquela experiência e ele, a partir daquele momento, passou a ficar consciente que aquela promessa havia se cumprido. Meu Deus. E agora ele estava vivendo aquilo. E o que foi que aconteceu? Vamos ler do versículo 6 ao 9, que diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o que foi que Deus fez ali? Deus criou o templo, Deus criou a oração, o exato horário, criou o coxo, que era coxo desde o ventre de sua mãe, colocou ali na Porta Formosa, para que quando Pedro e João passassem naquele lugar, tomados pelo Espírito Santo de Deus, eles fizessem um milagre tremendo. Meus queridos, não foi qualquer cura. O homem era coxo desde o nascimento. Todo mundo naquele lugar que serviam a Deus naquele templo, eles sabiam que aquele homem era coxo. Deus colocou ele ali na porta do templo para pedir esmola, para todo mundo ver e saber que aquele homem era coxo. Que ali só um milagre sobrenatural tremendo para fazer aquele homem andar. Deus já havia preparado todo o cenário para que quando aquele milagre acontecesse, aquilo ficasse notório. Que quando Pedro e João passaram ali e curaram, e o Espírito Santo curou aquele coxo através de Pedro e João, ficou todo mundo sabendo, porque o coxo era muito conhecido, e ficou todo mundo espantado, que coisa tremenda aconteceu. Ali não havia remédio que curasse, ali não havia nada que fizesse aquele coxo andar. E o que era a intenção de Deus? Que todo mundo soubesse que coisa extraordinária, que coisa sobrenatural havia acontecido naquele momento. Todo mundo ficou consciente que um poder sobrenatural havia descido naquele lugar, através daqueles discípulos, que algo impossível havia acontecido naquele momento. Deus havia preparado todo
aquele cenário. E aquele coxo que estava conformado em viver a sua vida de aleijado, de pedinte de esmola, não sabia o coxo que ele era peça importante nos planos de Deus, na obra de Deus, não só para a vida daquelas pessoas naquela ocasião, mas para as nossas vidas. O que aconteceu na vida do coxo entrou para os anais da história, veio parar na Bíblia Sagrada. E há mais de 2000 anos atrás, chegou nas nossas vidas. Que coisa tão tremenda. Queridos, eu poderia agora falar do imenso poder de Deus, o quanto ele pode operar na vida do ser humano, o quanto ele pode fazer coisa tremenda na vida de pessoas que nem imaginam que faz parte do grande plano de Deus. Mas o nosso caminho é outro. Nós queremos falar aqui do grande plano de Deus, de trazer deste mesmo avivamento que aconteceu no tempo dos discípulos, o grande plano de Deus de fazer este mesmo avivamento agora nos nossos dias. Deus, ele quer trazer para as nossas vidas, da mesma maneira que ele usou Pedro e João, ele quer usar a mim e a você. O que nós temos que fazer, queridos, para ser alcançados desta maneira? Nós temos que correr para os braços de Deus. Nós temos que correr para os braços de Jesus. Parece que é tão difícil, parece que está distante, não está. Deus está perto de você, o Espírito Santo está do seu lado, mas enquanto você não se entregar para Deus e buscar que o Espírito Santo entre para dentro de você com a sua concordância, ele não fará isto. Você precisa querer e você precisa, depois de querer, buscar profundamente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e você já está diante dele. E converse com Deus a respeito disto. Deus, se você quiser chamar Deus, se você quiser chamar de Pai, chame de Pai. Se você, dependendo da relação que você já tem com Deus, se você não tem relação, intimidade nenhuma, comunhão nenhuma, não importa. Entre diante de Deus e diga: papai, do que tu estás falando através desta mulher? Procure saber com Deus, porque o plano de Deus é alcançar vidas. E se você se sentir tocado, se você vê esta palavra, se sentir tocado pelo Espírito Santo, entre na presença de Deus e converse com ele a respeito disto. E ele vai despertar em você o imenso desejo de lhe buscar. E Deus vai lhe preparar para este grande exército, para você fazer parte deste grande exército destes últimos dias, que vai promover na face da terra o grande avivamento. E receber, uma vez preparado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe encher deste mesmo poder para promover na face desta terra o mesmo avivamento que aconteceu no tempo dos discípulos, que depois que receberam do mesmo poder de Jesus através do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, eles saíram fazendo do mesmo milagre que Jesus fazia. E ali eles alcançaram a vida do coxo da Porta Formosa. Deus havia preparado todo aquele cenário para que, quando acontecesse este milagre, ficasse notório, não somente para o povo que já conhecia o coxo e sabia da sua situação física. O povo teve a consciência que ali havia acontecido um grande milagre sobrenatural, né? Deus não só preparou para aquele tempo lá, mas para este tempo aqui. Quase não se vê milagres, né, queridos, nesta proporção. Quase não se vê prodígios e maravilhas desta natureza neste tempo. Num tempo em que a grande maioria do povo se diz cristão. No tempo em que a grande maioria do povo serve uma igreja evangélica, que o nome de Jesus nunca foi tão conhecido. Mas o que Deus quer, queridos, é nos puxar para as suas profundezas. Deus não quer para nós uma vida material,
uma vida de religioso. Eu frequento a igreja, eu sou crente há não sei quantos anos, mas eu não tenho intimidade, eu só frequento a igreja, mas não conheço do sobrenatural de Deus. Deus não quer isso para nós, queridos. Ele quer nos elevar às suas profundezas espirituais, para que nós possamos participar do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É assim, queridos, sermos tomados profundamente por Deus e assim promover a sua obra nestes últimos dias. Os versículos 10 e 11 diz assim: E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aquilo foi notório pelo povo e todo mundo ficou espantado, porque aquele coxo era conhecido daquele povo e todo mundo sabia que ele era coxo de nascença. E não foi qualquer milagrezinho, queridos, que aqueles dois homens fizeram, que o Espírito Santo fez através daqueles dois homens na vida daquele coxo. Eles não disseram: olha, coxo, nós vamos fazer uma oração por ti, amanhã, depois tu vai começar a andar, primeiro tu vai começar a te arrastar, depois tu vai engatinhar e daqui com o tempo tu tá andando. Não, queridos, não foi assim. Eles fizeram como Jesus fazia, que Jesus colocava a mão e prontamente o sobrenatural acontecia. Não ficava para mais tarde, não ficava para amanhã, não ficava para daqui a quantos dias, dificilmente, eu nunca vi. Durante o ministério de Jesus as coisas aconteceram deste jeito. Foi na hora. O coxo foi levantado, ele foi pulando, ele foi saltando e a coisa foi tremenda. E todo mundo ficou sabendo que algo sobrenatural começou a acontecer de maneira imensa, de maneira intensa no meio do povo. A mesma coisa Deus fará neste tempo, meu querido. Se você ouvir desta palavra, se você ver este vídeo, ouvir desta palavra, se prepare. Se você for tocado pelo Espírito Santo, corra para Deus. Irmã, não é para correr para uma igreja. Se você sentir de Deus de correr para uma igreja, querido, corra para uma igreja. De modo que você vá se encontrar profundamente com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Porque Deus não nos encontra apenas na igreja, querido. Se você achar que deve ir para a igreja encontrar com Deus, esteja à vontade. Mas basta você fechar os seus olhos e entrar com o seu pensamento diante de Deus, que Ele já está em contato com você e é só conversar como bons amigos, como pai e filho, como se você não tem intimidade, comece daí. A ter uma profunda intimidade, uma profunda relação com Deus. E cada dia mais que você conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo vai lhe levar às profundezas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim você será preparado, não somente para ser salvo, não somente para ser limpo pelo sangue de Jesus derramado na cruz, mas você também será preparado para promover o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino nestes dias. E assim como Deus fez no tempo dos apóstolos, que Deus mesmo preparou que acontecesse este fato, para ficar escrito na Bíblia, ficar anotado na palavra de Deus, para nós vermos hoje, nos nossos dias, o quanto Deus, de maneira tão grandiosa, operou através dos apóstolos. E a mesma coisa Ele quer fazer nos nossos dias. Aquele coxo fazia parte do plano de Deus até hoje. Olha o tempo que faz que o homem morreu. Mas até hoje ele está sendo usado como um exemplo para as nossas vidas. Para nos mostrar o quão grande é não só o poder de Deus, mas como o amor de Deus para conosco. Que enquanto o coxo achava que o que havia acontecido na vida dele era só uma casualidade, na realidade não, queridos. Era um plano de Deus.
que aquele homem, com certeza, depois que sofreu aquele grande milagre na sua vida, depois que ele viveu aquela grande experiência, com certeza, a Bíblia não fala, mas eu acredito, que ele aceitou a Jesus e deixou de ser apenas um judeu religioso para agora ser um membro do corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, esta é a palavra que o Espírito Santo tem para esta noite. Palavra maravilhosa, queridos. Vamos orar a Deus agradecendo, vamos pedir a Jesus que esta palavra não só alcance as nossas vidas, mas através de nós alcance muitas outras pessoas, porque este é o interesse de Deus, este é o intento de Deus, fazendo que cada um de quem vier ver estes vídeos, o plano de Deus é alcançar não somente a vida dele, que já é muita coisa, mas também de usá-lo para que ele vá alcançar para Deus muitas outras pessoas, com a ajuda do seu Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai Santo, meu Pai Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Papai querido e santo, a Tua palavra é maravilhosa. Pai, Tu és impressionante. Oh Deus Santo, Tu és incrível, meu Pai querido, oh Deus imenso, Deus amado, a mesma coisa que Tu fez com Teu Espírito Santo através dos discípulos, há mais de 2000 anos atrás, Tu queres fazer nos nossos dias. Tu estás chamando pessoas, Tu estás recrutando pessoas, Tu estás preparando um grande exército para levar deste mesmo poder sobre a face desta terra. Pai querido, estamos aqui. Que a Tua palavra alcance vidas, que a Tua palavra alcance mais e mais e mais pessoas a cada dia para serem preparados por Ti. Pessoas desejosas, com o coração aberto, a fim de se voltar para Ti, meu Pai querido. Que as pessoas sejam chamadas pelo Espírito Santo, sejam induzidas, sejam impulsionadas, convencidas pelo Espírito Santo a correr para os Teus braços, para desenvolver, meu Pai, contigo esta relação profunda de amor, de amizade, de cumplicidade, meu Pai, porque só assim, meu Pai, Tu vais poder fazer esta grande obra através de cada um de nós. Jesus querido, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu grande propósito, pelo Teu grande plano de salvação, que ainda não terminou na face desta terra, já está no fim, Jesus. O Teu plano de salvação já está chegando no final, porque, meu Jesus querido, é o fim dos tempos, nós estamos bem no fim, a Tua palavra está cumprida. Jesus querido e amado, estamos aqui. Alcança com Teu Espírito Santo a cada uma das nossas vidas, nos chama para Ti, nos convence, Jesus querido, nos chama para Ti. Oh Jesus Santo, que nós possamos nos entregar inteiramente, corpo e alma e espírito, as nossas vidas nas Tuas mãos, para que nós possamos ser usados intensamente, profundamente, conforme a Tua vontade. Espírito Santo, muito obrigado pela palavra, muito obrigada pelo esclarecimento, que esta palavra fique nos nossos corações, transformando as nossas vidas e alcançando as outras pessoas. Muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada. Nos chama, Espírito Santo, nos convence, nos encaminha, Espírito Santo, para fazer parte, não somente desta grande salvação, mas deste grande exército que vai promover esta grande obra na face desta terra nestes últimos dias. Espírito Santo, alcança cada uma das nossas vidas. Espírito Santo, nos abençoe e nos guarda. Espírito Santo, nos liberta, nos cura, nos supre de tudo aquilo que nós temos necessidade, não somente na nossa vida espiritual, mas em toda a nossa vida material. Nos chama, nos coloca em nós o imenso desejo de orar, de buscar, de interceder pelas almas, pelos nossos familiares, entrar na Tua presença pelos encarcerados, pelos oprimidos, pelos desprezados. Espírito Santo, nos ensina a cada dia
que nós temos que ligar a terra com o céu e que todo o agir de Deus nas nossas vidas tem que ser buscado por nós. Espírito Santo de Deus nos dá condição a cada dia de entrar no sobrenatural, na presença do Pai, e assim nós temos a mão do Pai movida na nossa direção. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por este culto, muito obrigado por cada um que vai ver e ouvir deste vídeo. Muito obrigada, Espírito Santo, faz a tua obra através de cada um de nós. Muito obrigada, Espírito Santo, é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amados e queridos, é mais um culto pelo YouTube. Querido, se você achar ou a primeira parte deste vídeo, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. Passe aos outros e vamos levando adiante esta palavra do reino. Queridos, ore por nós, nos acompanhe. Muito obrigada, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor.